Para a nossa aula de hoje, intitulada Nutrição Mineral no Manejo de Doenças de Plantas. Meu nome é Edson Poza e vamos ver um pouco sobre esse tema. Bom, não só para o manejo de doença do cafeeiro, mas em geral de doenças de plantas, o controle, o uso da nutrição mineral e da disponibilidade de água é uma medida de controle cultural que preza pela adubação equilibrada e também pelo fornecimento de água no solo para a planta. Então, é um importante recurso natural que é o fornecimento de água, seja por chuva, por irrigação. Claro que se for por irrigação, a gente tem que ter um manancial de água que corresponda aos volumes pretendidos no projeto de irrigação, não é? Tem que obedecer toda a legislação para isso, mas o fornecimento de nutrientes geralmente ele está ligado às recomendações do engenheiro agrônomo, da engenheira agrônoma no campo, tá? Então, esses nutrientes que são transportados pela água também é importantíssima. Lembra que vamos citar só aqui um processo metabólico que é a fotossíntese, é CO2 mais água. Então, sem água não tem a formação de carboidrato, entre vários outros processos, né? Bom, eles são responsáveis por alterações na morfologia, anatomia e composição química, esses nutrientes. Entre todos eles aí, aumentam ou reduzem a resistência das plantas aos fitopatógenos. Vamos dar um exemplo aqui da água, só para a gente ter uma ideia. É um experimento que está sendo desenvolvido lá no setor de cafeicultura, do Departamento de Agricultura, onde nós avaliamos doenças. Então, dá para ver perfeitamente que onde tem essa cobertura de plástico, é apenas uma pesquisa. No campo, não é fácil a cobertura, porque é retirar para adubar, mas nós temos o manejo com braquiária ou qualquer outra cobertura morta. E tem um manejo convencional, sem esse tipo de... Aqui ainda tem um pouco, mas vai ficar completamente seco. Então, dá para a gente perceber que as plantas onde tem disponibilidade de água, é claro, vão ser maiores do que no convencional. Então, a água aí já ajuda muito na manutenção da planta e na formação de barreiras de resistência. Um outro exemplo, em áreas irrigadas, aqui é para a cercóspora do café, e uma área sem irrigação. Então, no período de ausência de chuva, a área sem irrigação tem muito mais cercóspora do que a área irrigada, porque cercóspora, lembra que a gente fala isso o tempo todo, é uma doença indicadora, no caso da cercóspora coferícola em cafeeiro, é um indicador da desbalanço nutricional. Então, se não tem água, não adianta ter fertilidade. Se não tem água, não tem nutrição mineral. Aí o que a gente vai ver é uma maior incidência da cercosporiose em nessas áreas não irrigadas. E para a forma do café, a mesma coisa, onde a gente tem aí a ausência de irrigação, ou irrigação, no caso aí, em 25% da evaporação tanque classe A, a gente percebe, só 25%, a gente percebe que tem uma maior incidência de foma, chega a ser quase o dobro da incidência. Então, a água por si só já contribui à manutenção da água no solo, seja irrigação, seja na manutenção da matéria orgânica para reter essa água, a gente viu no slide anterior, não é? Então, disponibilidade de água, um importante fator para nós no manejo de doenças, porque sem água não tem transporte de nutrientes, não tendo transporte de nutrientes, as barreiras de resistência não estão bem constituídas, tá? De novo, quem tem que tomar cuidado, né? Aumenta a disponibilidade de água, o que acontece? A planta produz mais. Essa maior produtividade, no caso do café e da soja, leva a um aumento na quantidade de doença. Dá para ver aí. Produtividade aumentou, doença aumenta. Mas é aquele negócio, a gente tem que estar sempre fazendo adubação relativa a isso, relativa a essa produção. Mas a tendência geral é para as ferrugens, principalmente, com o aumento da produtividade, aumenta a incidência. Pior se vocês não fizerem
a manutenção da fertilidade em equilíbrio. Aí essa incidência aumenta muito. Por isso que a gente acaba lançando mão de fungicidas ainda, né? Em cultivares suscetíveis. Bom, que é aqui embaixo? A gente sempre fala que com o aumento da água, principalmente se tiver molhamento foliar, vai ter um maior aumento da ferrugem do café. O que dá para ver aqui é que em lâminas de água exageradas, 120, 140% da evaporação tanque classe A, o que aconteceu? Reduziu a ferrugem. Mas não é para ter mais, professor? Mas a gente nem sempre, as nossas hipóteses estão verdadeiras. O que aconteceu aqui? Houve uma lixiviação de nutrientes e, com isso, uma menor produtividade. Produziu menos doença. Então, água em exagero também não é bom. Então, cuidado, irrigue somente o suficiente. Primeiro, para economizar água, que é um bem escasso, enfim, né? Escasso. Então, você vai ter que economizar, sem exageros. Científico aplicação, tecnológico. Bom, esses são sintomas de estresses abióticos, não são doenças. De novo, batendo naquela tecla, dá para ver que deficiência generalizada, deficiência de boro não é doença, dá para ver que ambas as folhas estão com o mesmo sintoma, apodreceu, caiu, deixou de crescer, boro. Deficiência de boro, dá para ver de novo aqui, ocorreu a podridão do chumbim, não é doença, deficiência. Deficiência novamente em café, dá para a gente ver bem, deficiência de cálcio, tá? Então, cuidado, nem tudo é doença no campo, cuidado com as deficiências. Quantas vezes os nutrientes foram citados reduzindo e aumentando? Então, o pessoal tem aquela ilusão, vou colocar um monte de matéria orgânica no pé da árvore e ela não vai ter problemas com doença. Não é assim, não é assim. Tudo em equilíbrio e vocês sabem fazer isso muito bem. Lembra da frase: temos que ser equilibrados, como em tudo na vida. Vocês sabem fazer, foram treinados, estudaram muito para fazer esse equilíbrio dos cátions no solo e na planta. Fertilidade e nutrição. Estudaram muito para isso. Então, vocês vão ter toda a competência. Olha aqui. Nitrogênio, citado em artigos científicos 168 vezes reduzindo a doença, uma maravilha, mais 232 vezes aumentando a doença. Aumentando. Então, nem tudo são flores. Ele vai jogar um monte de matéria orgânica no tronco da árvore, a gente já viu muito isso. Às vezes, sem a devida compostagem. A matéria orgânica, às vezes, mata todo o tronco, matou o floema, mata a raiz, mata a árvore. Isso acontece muito. Outra coisa, fungos que vai ficar úmido ali vão penetrar nessa casca, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Matéria orgânica no tronco da árvore jamais afastado, não é verdade? Para reter a água, se você quiser também para fornecer nutrientes, se for o seu caso, o produtor que você trabalha. E quem usa a convencional geralmente usa como condicionador de solo, para reter água, para aumentar a CTC, a matéria muito importante para nós. Mas não é só fornecer nutriente de forma desenfreada, jogar um monte de adubo na planta. Olha aí, citado reduzindo, potássio 144, mas 52 vezes aumentando a doença. Então tem que ter o equilíbrio, a gente tem que estudar isso tudo, é científico, conhecimento aqui é pontual. Nitrogênio para determinada doença pode aumentar naquele determinado hospedeiro, pode reduzir. Então a gente tem que tomar todo cuidado, não tem padrões, não generalize, tá? Aí, um equilíbrio, é claro, é igual um carro, tudo muito bem equilibrado, não é? Uma roda não pode ser menor do que a outra. Senão você anda com o carro assim ou anda com o carro assim, você não vê a frente. Tudo, senão o carro anda todo. Então, tudo em equilíbrio. O motor, não é? Tem que ter motor, tem que ter porta, tem que ter vidro. Tudo equilibrado para o seu conforto. Então, equilíbrio é importantíssimo. Conhecemos a lei de Liebig, você já estudou na falta de nutrientes, o desenvolvimento e o crescimento são prejudicados. Basta faltar boro, basta faltar cálcio, acabou. Basta faltar cobre nas rotas metabólicas, né? Você não tem um micronutriente, tá? Olha, te cansou de estudar, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Descansaram de vez na genética, fizeram cálculos, né? Fenótipo, uma barreira de resistência.
que você uma camada de C, uma parede celular, presença de pelos que evitam que o esporo chegue na superfície foliar. Fenótipo é igual a genótipo, que são os genes, a semente que você compra, mais o ambiente. Imagina, você compra uma semente com resistência à doença, aí você planta essa semente, mas falta água. Como que vai expressar resistência sem água? Um gene jamais vai desenrolar a dupla hélice, desgrudar da estona, se faltar água. Jamais, porque não vai ter como sintetizar a proteína proveniente do RNA mensageiro que ele sintetizou. Isso não vai para o citoplasma, jamais. Então, para o crescimento, a planta tem nanismo, vocês já viram muito isso lá no campo, não é? E muito menos barreira de resistência. Então, quando eu compro uma semente, eu tenho certeza de que ela tem um genótipo de resistência, por exemplo. Mas eu tenho que dar condições ambientais para que esse genótipo expresse. Expressão é muito diferente de eu ter o gene. Eu tenho que saber qual temperatura que esse gene de resistência expressa, quais as condições de água no solo, não é verdade? Entre outros fatores do ambiente. Disponibilidade de nutrientes, não é verdade? Lembra que nossos solos são extremamente pobres. Fenótipo, barreira de resistência, por exemplo, as barreiras horizontais. Tem que ter solo e clima favoráveis para influenciar essas barreiras, que reduzem a taxa de progresso da doença, o número de ciclos, que na prática é a velocidade da doença no campo. Então, exemplos, parede celular, de fenótipo, e camada de cera. Alguns exemplos, tem vários outros. Daí a camada de cera, aqui essas placas de cera, quanto mais brilhante a superfície foliar, mais cera tem. Dá para ver aí, aqui não tem cera, então um fungo que penetra por estômago ou ferimento penetra muito mais fácil. Quanto mais espessa essa camada de cera, mais difícil do fungo ou da bactéria penetrar, não é? Ou de um inseto furar para colocar um vírus. Então é uma barreira de resistência importantíssima. A parede celular também confere resistência, não é? Ao nosso hospedeiro, seja café, soja, milho, trigo, hortaliças, frutas em geral. Então, tem que ser espessa e bem constituída. Olha o cálcio aí. Olha o cálcio, o boro também entra aqui. Silício, se tiver tudo, que eu falo para o pessoal, não adianta usar indutor de resistência se você não tem uma nutrição equilibrada em cálcio, magnésio, macro e micronutrientes que são importantíssimos nas rotas metabólicas do ácido químico e jasmônico, por exemplo, para a síntese de barreiras de resistência, para a síntese de moléculas que vão ser alocadas ou engajadas nessas barreiras de resistência, para a síntese das PR proteínas que estão engajadas lá. Olha, quanto mais espessa a parede, mais difícil o fungo germinou, tubo germinativo, PEG de penetração ou IFA de penetração. Quanto mais espessa a parede, mais difícil, mais tempo ele gasta, mais tempo você tem entre a infecção e os sintomas, o período de incubação, tá? E aí, menos ciclos, tá? Olha aí a importância, uma planta que não tem potássio, olha como é que ela fica com sintomas de deficiência, dá para ver o nanismo acentuado, potássio envolvido em muito na regulação osmótica, vocês já viram isso, já estudaram sobre isso, está aí dentro da cabecinha de vocês, é só vocês buscarem no conhecimento que vocês têm. E o cálcio, olha como é que fica quebradiço, para começar não cresce, sem cálcio não tem parede celular, não é verdade? Não tem parede. Então, a planta nutrida em cálcio vai ter crescimento e vai ter também uma boa estrutura de parede de camada de cera ideal para resistência. Olha que bonita aí, tá? Tá vendo? Fica quebradiço, não tem parede de quebra. Importantíssimo, imagina nós, cálcio importantíssimo na constituição dos ossos. E na planta, na parede celular, como se fossem os ossos da planta, tá? Então, não tem padrão. Vamos dar um exemplo aqui para o nitrogênio, para a mancha de foma do cafeeiro, olha o sintoma aqui, o nitrogênio aumenta a doença, a gente vai ver por quê. E as cercosporiose, o nitrogênio reduz a quantidade de doença. Então não tem padrão, então eu tenho que estudar uma por uma, professor, tem o seu conhecimento, lembra? Conhecimento. Você precisa
ter esse conhecimento, para não ser um recomendante, um recomendante de receita de bolo. E para começar, você tem que ter o senso crítico. Quando alguém te oferece um produto, por exemplo, você fala: opa, o que, que tem nesse produto? Ele é bom por quê? Não é? Tem diferença estatística? Se eu usar, ele aumenta a produtividade? Qual o impacto ambiental? Então, isso tudo você tem que ter dentro da sua cabeça, tá? Mancha de forma. Olha aí, aumentamos o nitrogênio, aumentou a mancha de forma, tá? Então, muito cuidado com adubações pesadas de nitrogênio. Aquela que você coloca de uma vez ou em duas vezes só. Às vezes, com regiões suscetíveis à mancha de forma, aquela face da lavoura exposta ao sul, 1.000 metros de altitude, 1.200 metros de altitude, para que colocar de uma vez? Ou ele é liberado lentamente, ou eu faço adubações mais constantes, por exemplo, se eu tenho uma fértil irrigação, se eu tenho logística para fazer, para evitar o aumento repentino da área foliar, sem estrutura de parede, sem camada de cera, tá? Olha a mancha aureolada em nitrogênio, até um ponto de equilíbrio reduz a doença, mancha aureolada do café tem sintoma, depois é uma curva ascendente com o aumento da carga de nitrogênio, tá? Por que que isso acontece? Por que que o nitrogênio aumenta a suscetibilidade de umas e reduz de outras, né? Olha lá, nitrogênio, você aplica o nitrogênio, reação da fotossíntese, a reação da vida, né? Produz carboidratos para nós, para consumo humano, CO2 mais água na presença de luz, carboidrato. Isso é o que a gente aprende lá no primeiro, segundo grau, né? Claro que na universidade vocês estudaram a fundo os detalhes das fases clara e escura, fotossistema 1, fotossistema 2, muito bem estudado. Vocês sabem, isso aqui é pergunta de vestibular, né? Vocês foram muito além disso daqui. É claro, é a fonte da vida, carboidrato, água e carboidratos, né? Que seria de nós sem essa produção de carboidrato? Aqui a glicose, C6H12O6, glicose, produzida devido à absorção de água e nutrientes, não é verdade? E também do CO2 que vem da atmosfera. Então, glicose é muito bom, mas quando eu aplico nitrogênio em excesso, a folha cresce de uma vez, cresce, estica a parede, não tem tempo de produzir celulose para aquela parede, produz glicose em excesso, que aumentou de uma vez, realmente eu aplico nitrogênio junto com potássio no adubo de cobertura, e tem um excesso de produção de glicose que não tem tempo de ser imobilizada em um polímero como de celulose, para que ele fique lá na parede, imobilizado. Não dá tempo, essa reação demora, eu preciso de energia, de ATP. Ah, mas vem da glicose. Vem, mas eu tenho que ter tempo para que ocorra essa ligação, que é forte, lembra? Da celulose lá dentro? Nos monômeros, para constituir, é uma ligação forte, tanto que não é fácil quebrar. Ó, fácil quebrar a madeira? Não é, por causa dessas ligações. Precisa de muita energia para fazer. Estou falando energia, é uma fonte de energia, a madeira, não é verdade? Por causa desses carboidratos. Bom, mas como não consigo fazer rapidamente, sobe a glicose, tá? Como você aplicou junto com o potássio, absorveu água também. Agora eu tenho água, glicose sobrando, inclusive lá em cima da folha já exudou glicose. Tem glicose lá no protoplasma também, né? Já tá glicose para tudo que é açúcar que o fungo adora. Mais água dentro do vacúolo cheio de água e cheio de potássio. Lembra da osmose? Cheio. Lembra da fisiologia, né? Que beleza. Citologia. Para vocês não esquecerem como é importante o estudo dessas ciências básicas aqui da ciência para a prática. E isso agora você tem parede celular fina, camada de cera fina, que cresceu de uma vez, não deu tempo de fazer. Eu preciso de tempo para constituir essas barreiras de resistência, para acumular celulose, acumular cera, não é? Água sobrando, fungo adora água, lembra a parede da sua casa que retém mais água, como é que os fungos crescem lá, não é? E glicose, se eu fosse um fungo, pessoal, eu que ia viver aí, açúcar, água, sem parede, sem camada de resistência, paredes celulares mais espessas, fácil de eu adquirir, de eu quebrar, ainda mais se eu for um necrotrófico, não é verdade? Então, olha o que o excesso de nitrogênio faz. Lembra do equilíbrio.
Lembra do equilíbrio o tempo todo. Tá aí o nitrogênio, mas para cercospora reduz, professor, a doença. Reduz a doença. Olha que interessante. Por quê? O que está acontecendo aqui? Ela lança folhas, rapidamente, e dilui aquilo que você vê. Ela tem que ter, aí começa o cálcio também, e o potássio serem absorvidos e imobilizados, e se um dos dois estava em excesso, ele está sendo usado agora, tá? Está sendo usado agora. E está sendo usado e pode estar entrando no equilíbrio que aconteceu aqui. Além disso, isso vai diminuir a síntese de etileno. Então, isso tudo, a cercosporiose, a planta produz muito devido à infecção da cercosporiose. Então, o nitrogênio reduz a quantidade. Além da diluição da doença, as folhas aparecem muito mais rápido do que a cercospora consegue infectar, porque ela precisa desse desequilíbrio que pode estar sendo amenizado pelo crescimento da folha e uso desses nutrientes em desequilíbrio, tá? Então, isso tudo são fatores que ajudam a reduzir a cercosporiose com a aplicação de nitrogênio. Mas dá uma olhadinha no potássio, se você aumentar o potássio e desequilibrar, fatal. Concorre com o cálcio e esse cálcio é usado na constituição da parede celular, tá? E aí, então, equilíbrio do cálcio com o potássio para a cercosporiose. Tá aí o cálcio aparece na ligação dos fosfolipídios aqui, né, na membrana, e também é importantíssimo na parede celular. É ele que está nas ligações dos monômeros de carboidratos aqui, que fazem essa ligação ficar forte, tá? Cálcio, ligação forte. Olha lá, o cálcio, aumentei o cálcio, reduz a incidência da cercosporiose. É claro, sem exageros, nós estamos falando de tudo aqui cientificamente comprovado. Vai aplicar no café, na superfície, uma cultura perene, 1, 2, 3 toneladas no máximo, dependendo do tipo de solo, quantidade de matéria orgânica, né? Hoje fala-se muito em aplicações de 6, 8 toneladas por hectare. Cuidado! Isso é quando você faz aumento de profundidade no perfil do solo, não é tudo na superfície. Tem uma tecnologia nos novos sistemas produtivos para ser aplicado. Muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente ouve aí 30 toneladas de gesso por hectare, muito cuidado. Não faça isso, você vai desequilibrar o sistema com sulfato e cálcio. Isso é usado em áreas, por exemplo, lá no deserto, em alguns desertos, Negev, em Israel, faz a irrigação branca, mas ela não chove, então esse gesso não entra no solo. É para proteger o tubo de irrigação que está enterrado e o albedo diminui e não esquenta o solo e não tem evaporação de água do tubo que está enterrado. Então é para proteger a pouca água que eles têm no gotejamento que está enterrado no solo. Não confunda, você me coloca isso aqui no Brasil, aí tem uma lixiviação que acaba com o perfil do solo. O sulfato vai carregar todo e qualquer cátion que você colocar lá. Muito cuidado nessa hora. E o que você mais vai ter é doença como a cercospora, por exemplo, no café, que é o caso que eu estou falando aqui. Então, cuidado, equilíbrio, dose, exageros não são aceitos, a não ser que sejam cientificamente comprovados, tá? Ciência, da ciência para a prática. Um estudo de campo aí mostrando esse efeito de excesso e de falta. Excesso de calcário, 4 toneladas aqui, quando o que estava sendo recomendado era 2 toneladas, nós colocamos o dobro. E aqui, 0 de calcário. Quanto mais vermelho, veja que faz uma, chama de cela aqui, não é? Uma cela. Quanto mais equilibrado, menos doença. Olha lá como é que cai, ó, menos doença. Menos ferrugem do café. Quanto mais desequilibrado em calcário, em cálcio e magnésio, que ele começa a competir com os outros nutrientes, mais doença eu tenho. Olha que fantástico isso. Esse exemplo que a gente está mostrando na prática, isso é uma lavoura, está no campo, já não está mais em casa de vegetação, não é? Já é um experimento de campo. E aí, no caso da mancha de foma, o que o nitrogênio faz? Correlação positiva com a área abaixo da curva de progresso, da severidade com a doença na prática. Então, mais nitrogênio, mais foma. Cálcio, magnésio e boro, sinal negativo, relação negativa, em equilíbrio, reduz a doença. Professor, mas não reduz 100%? Claro que não, né?
É uma barreira de resistência horizontal, não dá resistência completa como um gene de resistência verticalizado, ou genes associados à resistência completa, que você vê ou não vê a doença. Aqui é uma resistência de base, reduz a quantidade de doença, te dá mais tempo para você fazer a logística de pulverização de um agente de controle biológico, de um fungicida, você que vai escolher. Te aumenta o intervalo de tempo entre os ciclos da doença, então pode também reduzir o número de pulverizações. Olha aqui, aumentando a sua sustentabilidade ambiental, financeira, seu lucro, sua sustentabilidade. Aí vem a social e a cultural, não é? Olha que bacana aí o potássio, aonde que ele está envolvido. Célula vegetal tem vacúolo, lá dentro do vacúolo, então ele ajuda a regular toda a absorção de água e todo o processo de transpiração. Abertura e fechamento de estômago, tem fungo que penetra por estômago. Olha a importância do potássio, tá? Então ele está muito envolvido nesse tipo de. Além disso, ajuda na regulação lá em fora da camada de cera. Olha que bonito o tamanho dele em relação à célula, não é? E aí, no caso do cafeeiro, por que, que a relação potássio-cálcio é tão importante para nós? Nós já sabemos que essa relação de troca dentro da membrana do potássio com o cálcio, de movimento dele lá dentro, vai disparar reações de defesas, como a síntese de algumas PR proteínas. PR1, por exemplo, etileno, tá? Entre outras proteínas associadas à resistência da planta contra fitopatógenos. Aqui, a área sadia da folha de café, sadia, tecido assintomático, sem sintoma, a zona de transição, aonde o fungo está começando, ele já está aqui na frente, já tem efeitos dele ou dos metabólitos produzidos por ele ou pela planta em reações de defesa, e aqui o tecido sintomático com sintomas da mancha aureolada, que é uma bacteriose, da mancha de foma do café e da ferrugem do cafeeiro. Ferrugem, patógeno, desculpe, me leva a Statex, é o patógeno, é um patógeno biotrófico, lembra? Biotrófico, não sobrevive fora do hospedeiro vivo, não sobrevive em resto de cultura, então e não destrói as células. A célula está viva, ele tem austórios lá dentro em íntima relação com a membrana celular, mas não destrói essa membrana, só quebra a parede para chegar na membrana, tá? Então não quebra células, não quebra membranas. Já esses dois de cima quebram. Foi publicado em 2015 por um aluno de doutorado nosso aqui, nosso grupo de pesquisa. Então dá para ver perfeitamente o que está acontecendo aí. O que está acontecendo? Ele marcou o potássio de verde e marcou o cálcio de roxo, tá? Então, o que aconteceu? Na área lesionada, o cálcio saiu, houve quebra de membranas, tá? Desculpa, o potássio saiu, quebra de membranas, principalmente do vacúolo, e todo o potássio foi retirado e foi para fora. Já na área lesionada, o cálcio migrou para lá, migrou para dentro da lesão. Puf. Então, o potássio saiu, o cálcio entrou. Disparou as reações de defesa. Tá bom? Disparou. Olha aqui no biotrófico onde não teve quebra de membrana. Não ocorreu isso, porque não teve quebra. Ficou mais diluído, tanto na área sintomática quanto assintomática. Mas olha que houve troca. Aí, se você não tiver em equilíbrio o cálcio com o potássio. Você não dispara a reação de defesa, não faz esse halo amarelo e essa mancha negra cresce muito rapidamente, porque não tem defesa, tá? Na verdade, isso aqui é uma reação de defesa para conter o fungo lá, tá? Tem várias explicações fisiológicas que eu não vou entrar a fundo aqui, mas olha a importância da ciência para a prática. Da ciência para a prática. Adubação em equilíbrio, calagem. O pessoal usa muita aplicação de adubação de adubos solúveis, ou de liberação lenta, mas esquece da calagem, uma rocha moída. A rocha moída você tem que usar, porque os solos brasileiros, muitos deles são ácidos e tem alumínio tóxico, mais essa ainda. Então você vai precisar de usar o calcário, muito aceito na agricultura orgânica e convencional, sem problema algum, e pelas certificadoras também, na agricultura de alta sustentabilidade certificada, tá? Então, use.
de forma equilibrada, sem exageros, sem desequilibrar um ou outro. Olha a importância na constituição de barreiras de resistência. Publicadíssimo lá para vocês, tá? Da ciência para a prática. Professor, o que eu falei para vocês, olha, equilíbrio na mudinha, mudinha de café. Tô fazendo muda. O que o viveirista não gosta? De bater o calcário lá com... Dá trabalho, é óbvio. Né? Claro que dá trabalho, vai ficar trabalhoso, né? E depois esperar lá 2, 3 meses para reagir. Ele não gosta, mas eu recomendo muito, tem que fazer. Porque não é importante o cálcio para o crescimento da muda, já está comprovado, sim, verdade, caracteres agronômicos não, mas para a resistência à doença, pensando em sustentabilidade financeira, olha, pensando em sustentabilidade ambiental, importantíssimo, para você não ter que ficar pulverizando toda semana. Olha aí, aqui equilíbrio do cálcio com potássio, aqui sem equilíbrio. Professor, mas eu estou vendo mancha de cercose por aí. Claro, é uma barreira de resistência horizontal, lembra? O controle não é completo, não é uma resistência completa, vejo e não vejo, né? Que tem seus problemas, não é? Pode ser essa resistência, pode selecionar alguém que quebra essa resistência. Quebrar não, seleciona um patógeno que vai infectar, não é? Então, a gente gosta muito dessa resistência aqui de base, tá? Olha como as folhas estão brilhantes em comparação com a outra. O brilho, tá? Tem manchas de cercóspora, mas aqui vai te dar tempo para pulverizar. Aqui eu tenho o problema fisiológico, que eu não tinha cálcio, não é? Não tem crescimento, muito pouco, e ainda cheio de lesão de cercóspora. Aonde você quer aplicar um agente de controle biológico, um fungicida? Esquerda ou direita? E lembre-se, hoje, atualmente, você tem fontes solúveis de cálcio, como os óxidos de cálcio. Claro, todo cuidado na aplicação, EPI completo, ele é muito reativo, não é verdade? E o nitrato de cálcio, por exemplo, que já tem custo acessível hoje em dia, não é? Que você pode usar no viveiro, que é de alto valor agregado. Então, você tem fontes de cálcio. Nitrato de cálcio, por exemplo, a cercóspora é valiosíssimo, não é? No controle, porque o nitrogênio reduz, vocês viram lá, mostrei para vocês, e o cálcio constitui as barreiras de resistência, tá? Olha, pessoal, adubação equilibrada, um experimento que nós conduzimos aqui na universidade, tá? Equilibrada. E aqui, o dobro da dose de potássio recomendada e zero de calcário. Tenho muito medo, não disso daqui, porque vocês não vão falar o que está entre isso e isso, né? O que está acontecendo aqui? 3 pulverizações para ferrugem, na verdade, uma aplicação de produto no solo, sistêmico de solo, e 2 pulverizações foliares. Controlou muito, olha aqui as doenças como foram controladas. Olha aqui embaixo, 12 pulverizações. Aqui as fitinhas que estão marcando onde a gente vai avaliar, que não dá nem para ver a fitinha, tá? Aqui eu vejo de um lado para o outro, né? Aqui eu não enxergo uma pessoa de outro lado. A gente costuma fazer, ai, professor, o vizinho lá, olha para o senhor ver, né? Eu estou vendo doença que é normal. Quando você faz o controle da cercóspora, você vê manchas de cercóspora ainda. E quando o seu vizinho que não fez controle, você não vê, porque as folhas dele foram para o chão. Mas você vê ele também do outro lado da planta, tá? E você não vê ele do outro lado da sua planta, porque você controlou a cercóspora, tá? Mancha necrotrófica fica lá, né? Até a folha cair. Mas olha aí, 12 pulverizações e não resolveu. E a gente tem muito medo disso aqui. Aqui as 3, olha a diferença de pulverizações, de impacto ambiental, de custo para o produtor, de lucro. E você acha que no próximo ano esse cafeeiro vai produzir? Não. Ele vai dar preferência para produzir folha, para daí no outro ter síntese de carboidrato e acumular no fruto, no grão dele, não é? Olha esse outro exemplo. Olha como é que você não pode generalizar. Muito importante a relação cálcio-potássio para o cafeeiro, para a cercóspora cofeícola. Importante para a ferrugem do café? Também. Não tão importante quanto cercóspora. Cercóspora é mais, é um indicador, ela aparece primeiro. Começou a ter muita cercóspora, você desconfia da relação cálcio-potássio. E não é da fertilidade, é da nutrição. Porque cálcio no solo você põe na forma de calcário, mas é fácil dele subir para a planta? Não é. Não é. Não é porque ele é absorvido na pontinha da raiz em crescimento, na coifa, que vocês já estudaram isso. Para ela crescer, tem que ter água. Sem água, o cálcio não sobe. Então, eu tenho que ter disponibilidade de água, mais essa ainda. Já o potássio, não, fluxo de massa, sobe.
em várias extensões da raiz, tá? E deixa o cálcio para trás, porque ele concorre também, não é? Olha o cálcio nematóide do cisto da soja. Lá no Triângulo Mineiro, uma outra tese de doutorado, foi feita análise espacial, é uma grande área, dá para ver as dimensões dela aí, tá? Foi feita uma grade onde foram feitas amostragens do nematóide, da fertilidade, da nutrição da planta, tá? Então aqui, quantos J2, quantos juvenis do Heterodeia glycines tem no solo, que é o nematóide do cisto da soja. Dá para ver que tem reboleiras. Quanto mais aqui o branco aqui, ó, é mais nematóide. 659 cistos de nematóide de cisto por centímetro cúbico de solo. Imagina um centímetro cúbico de solo ter 659, mais de 600 cistos de nematóide. Que horror! São muitos cistos, tá? Desculpa, aqui J2, juvenis. Então, são muitos juvenis por centímetro cúbico. Agora, dá uma olhadinha com o que teve relação ou correlação positiva. Aí a gente fala, poxa, né? Então, o cálcio aqui vai... Olha onde é que tem mais cálcio, onde é que tem mais nematóide. Olha onde é que tem um pH maior. Olha essa área todinha aqui, ó. Olha aqui essa área todinha do cálcio, onde é que tem mais nematóide. Aí você me fala, por que aconteceu isso, professor? Mas não é o cálcio que reduziu a cercóspora e a foma? Mas não é ele que reduz nematóide. Muito cuidado com o seu pH. A pH começou a passar de 7, olha lá, ó. 6,5 para o nematóide do cisto. Por quê? Lembra que esse nematóide, todos tem ovos? A galinha, para botar ovos e não quebrar, precisa do que mesmo? Cálcio. Foi difícil de eu entender, né? Os professores da área de nematóide tiveram que nos ajudar. Então, olha a importância da integração das áreas e do seu conhecimento da ciência para a prática. Então, a área com nematóide cisto não fica aumentando o pH acima de 6,5 na prática, tá? Para não ter esse problema. pH em torno de 6, olha, reduziu a quantidade dele, tá? Ele é disseminado, ele precisa do cálcio para o ovo e, nesse caso, para constituir o cisto, que também tem muito cálcio. Então, e a raiz ainda cresce mais, vai ter... Então, não é manter um equilíbrio do cálcio nessa faixa dos 6, 6,5 aí, em áreas que tem nematóide na reboleira, tá? Pessoal, de novo, o manejo. Manejo, hein? Pensou em manejo, pensou em disponibilidade de água, que aqui não tem, olha só. Pensa em outras doenças, aí olha o nematóide no café. Olha, nesse caso aqui, tem uma disponibilidade de alumínio de 20 a 40 centímetros que o produtor não tinha percebido, e ele estava achando que tudo era doença e fazendo muitas pulverizações, mas o problema dele é o alumínio de 20 a 40. Usamos aí em torno de 2 toneladas de gesso por hectare nesse café, tá? Então, exemplo de manejo não é só o controle da doença, mas do ambiente que cerca, o ambiente onde você está. Na verdade, a gente chama, você tem uma integração do ambiente com a lavoura, a gente chama de agroecossistema, que tem que ser contemplado, não é? Olha aí também, você mudou seu maquinário, aqui é um levantador de café do chão, recolhedor de grãos, foi feita a arruação, limpeza da matéria orgânica debaixo da saia do café, ele está usando um recolhedor, joga muito inóculo para cima, vai disseminando inóculo e poeira, que depois vão ocorrer ácaros, inclusive um deles, que é o ácaro da leprose, que pode transmitir um vírus para o cafeeiro. Vou parar de usar esse maquinário? De jeito nenhum. O que você vai fazer é, após essa pulverização, usar um produto, né, fazer uma sanitização, é claro, vai ter que cair uma chuva aí, né? Porque sem chuva a água também não tem germinação de fungos, para depois você aplicar o produto, tá bom? Porque poeira na folha não dá para aplicar produto com poeira, mas você vai mudar o seu manejo fitossanitário. Aí o pessoal aplica geralmente produtos protetores e quem tem problema de ácaros, acaricidas ou agentes de biocontrole para controlar esses ácaros, tá bom? Depende do sistema agrícola que vocês estiverem trabalhando. Bom, primeiro e último que a gente mostra, manejo. Sem conhecimento, você não faz manejo. Então, para sair do recomendante de receita de bolo, né? Daquela receitona de bolo,
para alguém que faz manejo e pensa em sustentabilidade em todos os sentidos, tá? Sustentabilidade financeira, social, cultural e ambiental, porque sem essas sustentabilidades, né, num efeito aqui geral de sustentabilidade, pensando geral em tudo, você não faz sustentabilidade ambiental, né? Não existe preservar a PP, que é você que vai pagar por isso, não é verdade? Produtor e consultor que tem lá, está ajudando no campo, sem recursos financeiros, tá? Hoje não tem, é difícil uma linha de crédito para manutenção. Se você pensar na inclusão de crédito de carbono, alguns já temos cases de sucesso, mas é difícil isso de forma generalizada para todo produtor. Então você vai ter que pensar em integrar um manejo ambiental com o do seu hospedeiro, que é a cultura de seu interesse, com o do patógeno, pensar nesses três doenças resultantes da interação desses três, tá bom? Quem está no meio? Vocês, consultor, produtor, consumidor, todos têm que ter, é claro. Nós estamos, né, cultivando em áreas que antes, por exemplo, tem áreas de monoculturas, em áreas onde antigamente, no passado, a gente tinha uma floresta. Mas nós temos que ter essa consciência que vamos usar o mínimo possível de área de floresta. Nós preservamos mais de 60% do nosso território, tá? Brasileiro. E nós temos que continuar assim, a gente é desse ponto de vista, mas para isso você vai ter que aumentar a produtividade das suas áreas. Como é que você vai aumentar essa produtividade? Você tem técnicas de produção, mas nós precisamos de mais pesquisa. É aquele famoso dilema: aumentamos a produtividade por área ou avançamos sobre novas áreas? O Brasil ainda tem áreas de pastagens degradadas que a gente pode aumentar a produtividade, plantar nelas, né? Sempre pensando em preservar as áreas de proteção permanente, fazendo as nossas reservas, conservando os cursos de água. Isso tudo entra no manejo, tá? E é importantíssimo e nós concordamos com isso, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nesse manejo. Essa é uma das nossas principais linhas de pesquisa. Trabalhamos em integração com vários departamentos da universidade. Sem eles, a gente não teria como fazer essa pesquisa. Então, trabalhamos o nosso dia a dia nessa linha de pesquisa da nutrição e disponibilidade de água para aumentar essas barreiras de resistência, para constituir barreiras de resistência, para reduzir o impacto ambiental das nossas medidas no campo. Joia? Até a próxima, muito obrigado.